as comparações elas existem, não é? Mas elas não podem ser feitas sem comparar os diferentes contextos no tempo, não é? Ou seja, foi uma eleição altamente fragmentada, com vários competidores que demonstraram chances de ir ao segundo turno ao longo do processo, não é? Foi uma eleição também com uma candidatura impugnada, como também foi em 89, com a tentativa do Silvio Santos ser candidato a presidente da República, não é? Foi uma eleição cheia de boatos, tá? A novidade é que agora esses boatos eram pelas redes sociais. Em 89 não existia rede social, não existia internet, mas o boato era um boato de boca a boca, não é? Ou seja, dizia-se que o Lula ia confiscar a casa das pessoas, ia fechar igrejas, não é? Tá? E algo, obviamente, que semelhante ao paralelo esquerda e direita, não é? Que tomou o debate público nas eleições de 2018, só que com uma tonalidade muito mais intensa, não é? Agora temos que pensar que os contextos eram muito diferentes, né? As eleições de 89 eram as eleições da promessa da democracia, ou seja, o país saía de um processo de regime autoritário e a democracia era vislumbrada como caminho inevitável, né? E nessa eleição pairou muito a ameaça à democracia, não é? Não apenas do ponto de vista das liberdades políticas, mas também das liberdades individuais, não é? Sobretudo em relação a grupos minoritários. Então, assim, paralelos são traçados, mas os contextos são muito distintos, porque até o modo de fazer política mudou. Nas eleições de 89, por mais que o Collor tenha sido uma espécie de líder individual, que fundou um partido para si, para poder se tornar presidente da República, ele teve o apoio de um grande meio de comunicação por trás dele, não é? A família Collor era uma família ligada às organizações Globo, o Collor foi casado com um membro da família Marinho, a sua família é detentora da principal emissora de TV de Alagoas, que é retransmissora da TV Globo, que é o Grupo Gazeta. E é diferente de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro teve muito mais mérito do ponto de vista individual, porque o processo eleitoral ao qual ele participou dependeu sobretudo da imagem dele. Tanto que o resultado eleitoral, do ponto de vista do que passou a representar o partido ao qual ele se filiou, que foi o PSL, não tem precedente na história do Brasil. Ou seja, um partido que no estado de São Paulo saiu de um deputado federal eleito em 2014 para 52 eleitos agora, não é? Então não tem mérito nenhum do partido em conseguir isso, e o mérito é inteiramente do líder, né, que acabou alavancando uma enorme bancada partidária para este partido, que é a segunda maior bancada no Congresso Nacional, com 52 deputados, obviamente que todos não são de São Paulo, né, mas é a maior bancada aqui em São Paulo na Assembleia Legislativa. Tá? Então aí o que a gente tem? A gente tem um partido que ele é um partido artificial. Artificial por quê? Porque ele não é produto das ideias, não é produto da ação coletiva, ele é produto, sobretudo, do grande prestígio de um líder individual. Collor não conseguiu isso em 89. Tanto não conseguiu que rapidamente ele começou a ter uma crise muito grande de relação com o Congresso, que acabou culminando com seu processo de impeachment. Não é? Obviamente que tem fatores que distanciam a eleição da outra também. Não é? A gente não teve atentado na outra eleição como teve nessa, e eu não tenho dúvida nenhuma que o atentado nessa eleição foi um fator, digamos assim, que mudou completamente o comportamento do processo eleitoral. Tá? E obviamente que também esta eleição ela representa o fim do peso absoluto do horário eleitoral gratuito. Tá? O horário eleitoral gratuito era algo que movia os partidos a fazerem alianças, a fazerem coligações, a fazerem todo tipo de concessão, e se imaginava, sobretudo as análises mais tradicionais, que quem conseguisse o maior tempo de TV e a maior fatia de recurso estaria no mínimo no segundo turno. Se essa máxima tivesse valor, não é? O Geraldo Alckmin teria, obviamente, que não apenas ido para o segundo turno, como teria tido grandes chances de vencer. Porque ele tinha metade, praticamente metade, do tempo de TV, se somar do tempo de TV de todos os outros. Né? Ele tinha mais tempo de TV do que o somatório dos adversários. Então, tem uma mudança aí substantiva, porque as redes sociais, elas passaram, de certa forma, a fazer contraponto ao horário eleitoral gratuito. Então, quem não tinha
horário eleitoral gratuito, como no caso do Jair Bolsonaro, usou as redes como contraponto, usou as redes como forma de você diminuir esse déficit e se manter presente no debate. Além de nós considerarmos também que o mundo mudou. Em 89 existia um muro de Berlim, em que pese nessa eleição ter saído essa coisa de fantasma vermelho, comunista, essas coisas todas, ela ficou longe de ser parecida com o debate de 89, onde de certa forma você tinha ainda a União Soviética muito presente no imaginário das pessoas, a separação das duas Alemanhas, tá? Né? Nesta eleição, por mais que tentou se trazer esse debate, ele foi de maneira muito desqualificada. Ele foi muito mais pejorativo, né? No sentido de desqualificar o outro, do que um debate que buscava, de certa forma, separar ideias. Né? A base social era outra. Né? Se você volta naquele tempo, o discurso que movia as pessoas era a crítica ao regime militar e a defesa das liberdades. Né? E também aparecia já um discurso muito forte de redução do tamanho da participação do Estado na economia. Tá? Então já aparecia todo um debate de privatização. Tá? Esse debate, apesar de ter estado presente, agora veio com outra tonalidade, porque o processo de privatização no Brasil avançou muito. Né? Então, se você tivesse que fazer um paralelo, era muito mais de defesa da democracia do que de ampliação da democracia. Não é? Então, a tonalidade do debate mudou, tá? E ao mesmo tempo os problemas econômicos também são outros, né? São de outra ordem, né? Você não tinha uma globalização tão presente, não é, que fizesse você trazer a agenda econômica global de maneira tão presente como agora, que você arvorasse Trump, União Soviética, Rússia, China, tá? Eram fatores menos preponderantes. Os debates econômicos em 89 eles eram mais dentro da fronteira nacional. E agora não, ele tem uma tonalidade global muito forte. Não é? E obviamente que se debate coisas que não discutia, como por exemplo ensino à distância, se debatem coisas que naquele momento não estavam presentes, como por exemplo as chamadas economia criativa, né? Startups, empreendedorismo, ou seja, a agenda é completamente outra. A polarização ela até se assemelha, mas o conteúdo é outro. O conteúdo é outro. Tá? O conteúdo é muito mais um conteúdo da ordem versus desordem, né? Era essa a pauta, sobretudo, do Jair Bolsonaro. Tá? O problema da segurança pública lá atrás não era igual como é hoje, né? Mas trazendo de volta algo que eu falei para vocês, o debate entre ser comunista e não ser comunista tinha outro sentido. Porque, queira ou não, você tinha os países da cortina de ferro que existiam concretamente. Hoje é impossível você associar o comunismo à Venezuela, como tentaram fazer, não é? Como é impossível você associar o comunismo à China, como se tenta fazer também. Tá? É uma verdadeira piada, porque hoje talvez seja o país mais capitalista e mais expansionista que se tem no mundo, não é? Tanto que, não por acaso, assim que o Jair Bolsonaro foi confirmado presidente da República, o principal líder chinês não apenas enviou parabéns, como falou que esperava abertura de mercado e privatizações. Né? Então, assim, a polarização ela existe, mas com outro conteúdo. Eu diria que o conteúdo de agora ele é muito mais vazio, muito mais raso. Né? Não dá nem para você fazer um debate propositivo acerca disso. Né? Talvez o único tema que permaneceu deste conteúdo foi Cuba. O restante não dá para você levar a sério, né? Não dá para você, por exemplo, descer no governo do estado de São Paulo e ver o Dória chamando o Márcio França de comunista, não é? Ou seja, é um devaneio, uma piração total isso. E aí é uma outra mudança. Hoje o segmento evangélico ele tem uma presença na política assim, extremamente maior do que foi em 89. Em 89 a hegemonia religiosa era católica. Tá? E o apoio da Record, não foi o apoio da Record, foi o apoio do segmento evangélico que detém o controle da Record. Inclusive com imagens aí de líderes religiosos fazendo campanha dentro de templos, né? O que é inclusive expressamente proibido por lei. Essa é uma novidade na política brasileira também, não é? Ou seja, em 89 a gente olhava as bancadas a partir dos partidos, né? Hoje a gente olha as bancadas a partir dos segmentos. Não por acaso Jair Bolsonaro falou que ele não ia fazer aliança com os partidos e sim com os segmentos. O modus operandi da política é outro.
hoje. Porque você tem grupos extremamente organizados e mobilizados que eles estão acima dos partidos. Se você juntar a bancada evangélica, ela tem 98 deputados. O partido que tem mais deputados no Brasil é o PT, com 55. Tá? Então, assim, a gente tem aí bancadas parapartidárias, né? Tá? Que são muito mais fortes do que os próprios partidos. Agora são menos coesas também. Por quê? Porque elas se unem apenas em termos de temas que são específicos aos interesses dela. Né? Então, essa é uma diferença fundamental de 89. Em 89, partido fazia diferença ainda. Não por acaso, quando o Fernando Henrique ganha a eleição em 94, tá? Que aí, obviamente, eu uso isso como parâmetro, porque a primeira eleição pós-Collor, com 4 ou 5 partidos, ele tinha governabilidade. Ele juntava o PSDB, o PFL, o PMDB, mais acho que o PFL é o DEM, né? O que a gente chama de DEM hoje, né? Mas acho que o Partido Liberal, ele tinha metade do Congresso. Hoje você não consegue fazer isso com menos de 12 partidos. Tá? Tal foi a fragmentação que se deu entre os partidos no Brasil. Então aí tem semelhanças? Tem, mas você tem que relevar essas semelhanças aos diferentes contextos históricos, né? Mas também tem diferenças no modo de operação da política. Altíssima fragmentação partidária é uma diferença muito grande. Em 89 nós tínhamos o quê? 10 ou 12 partidos, hoje nós temos 35. E obviamente que o segundo turno também não repetiu o que repetiu nesse. Muito partido simplesmente, problema de vocês, né? Em 89 os partidos se posicionaram. O Brizola apoiou o Lula, o Fernando Henrique apoiou o Lula, o Collor recebeu apoio de outros partidos. Dessa vez, ou você tinha apoio explícito de alguns líderes, por exemplo, o Dória apoiou rapidamente o Bolsonaro, o PSDB não apoiou ninguém, ou você tinha apoio crítico, não é? Como foi o apoio dado pela Marina. Não sei fazer prognóstico, não é? Mas eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, se ele tivesse ido ao debate, ele ia revelar fragilidades que ele está revelando agora. Tá? Não por acaso, em alguns debates, em alguns encontros, ele não quer a imprensa. E não por acaso, obviamente, ele andou falando coisas que ele já teve que recuar. Porque, queira ou não, a impressão que eu tenho é ganhamos, e agora, não é? Então ainda estão decidindo o que fazer, ainda estão vendo que tem coesão ou não, e provavelmente num debate de uma envergadura como o debate de segundo turno, se acuado, talvez ou ele falasse algo que ele não sabe direito, ou ele simplesmente diria não sei o que dizer. Tá? Então isso teria um peso na opinião pública, não sei se mudaria o resultado da eleição. Tá? A eleição estava tão polarizada e tão irracionalizada, não é, que pouco de racionalidade alteraria o processo. Mas que seria muito importante ter tido debate, seria. Em nenhum segundo turno que houve na eleição brasileira se deixou de ter debate. A ausência do candidato no segundo turno é novidade dessa eleição. Em 89, nós éramos meros receptores de notícias, né? Hoje nós somos produtores também. Hoje a gente produz, a gente bota um post aí no Twitter, no Facebook, e as pessoas reproduzem, uma vai passando para outra e aquilo vai circulando como se fosse, para muita gente, uma notícia investigada, ou coisas dessa natureza, né? A onda WhatsApp é um pouco isso, né? Em 89 você tinha só quem produzia e quem recebia, tá? E ao mesmo tempo você não tinha essa profusão de mídias, né? Era basicamente a mídia oficial. Eu diria que nessa eleição a mídia oficial, a mídia tradicional perdeu centralidade. Ela perdeu centralidade, ela foi contestada muitas vezes. Basta a gente lembrar que aquela reportagem da Folha sobre os disparos de WhatsApp, né? Que gerou uma reação muito forte de grupos bolsonaristas muito rapidamente, e que essa reação muito forte, inclusive, levou ataques à própria Folha de São Paulo e aos próprios jornalistas. Isso não tem precedente na história do Brasil, né? E, obviamente, que esses grupos também produzem notícias. Não estou discutindo se elas são falsas ou verdadeiras, mas produzem exatamente para contestar a versão que o jornal colocou. O que no passado também era muito difícil. A notícia que vinha dos produtores oficiais era tida como a definitiva e ponto final. Então, daqui para frente as campanhas terão que ter estratégias, como o Bolsonaro teve, de resposta rápida. Não estamos falando aqui que as pessoas devam produzir fake news, mas que com esta novidade de você produzir notícias, de você rapidamente se contrapor,
As campanhas que não fizerem isso vão se fragilizar muito rapidamente. Um tema tabu daquela época era o aborto, tá? Que o Collor levou a ex-mulher do Lula na televisão. Ela deu um depoimento dizendo que ela engravidou do Lula e o Lula tinha forçado ela a abortar e ela não abortou. Aquilo caiu como uma bomba. Agora, não tinha nada para você contestar. O único espaço de contestação era você entrar na justiça e pedir que a justiça te desse um tempo no horário eleitoral gratuito do seu adversário para você falar. Mas aí o estrago já estava feito, porque a justiça demorava 3, 4, 5 dias. Tanto que o direito de resposta do Lula só foi concedido no sábado à noite, na véspera da eleição. Tá? Ou seja, a agilidade com que se produz notícias por meio das redes sociais hoje prescinde que você dependa de uma autorização da justiça para contestar. Você já pode fazer essa contestação imediatamente, não é? Tá? Então essa é uma diferença enorme. E os boatos naquele tempo eram propagados pelas organizações, eram boca a boca, ouvido a ouvido, não é? Já existia um MST muito forte, então os grupos reagiam ao MST dizendo que assim que o Lula ganhasse, o MST ia fazer uma espécie de varredura para ver quem tinha mais de uma casa, não é? Então a segunda casa o grupo ia se apropriar, quem tinha casa grande, um quarto teria que ser do MST. Então assim, tinha outra conotação os boatos, não é? E dependia muito da presença física das pessoas. Sim, mas o impacto é maior? O impacto lá atrás era maior, porque você não tinha como contestar. Hoje você contesta rapidamente, mas o efeito é maior hoje, porque se propaga mais rapidamente também. Tá? Agora, o Lula perdeu aquela eleição, acho que muito por esse tipo de fragilidade. Porque a diferença lá atrás foi bem menor. Foi 3 pontos percentuais, agora não, foi bem maior. Foi 8 pontos percentuais agora. Digamos assim que o impulso de uma notícia falsa hoje é muito mais rápido. Tá? E aí, como você tem uma mudança, nós somos de uma geração transicional, nós somos em transição. A ideia de família é uma ideia de transição. E como você tem um momento de transição, você tem uma briga muito grande entre quem quer conservar e quem quer mudar rápido. O que acontece nesse momento? Os grupos conservacionistas são majoritários. Não estou dizendo que eles são majoritários em termos de número, mas hoje eles conseguem pautar, agendar mais e estão praticamente dentro de todos os governos, né? Então eles podem operar mudança de lei, eles podem acabar com política pública, eles podem tomar decisões que afetam esse tipo de mudança. Tá? Então hoje o efeito ele é muito mais rápido no sentido de você colocar esses valores morais em tela, em pauta. Tá? Se você for em templos religiosos, eu fui à véspera da eleição, a tônica era essa: vote em tal pessoa pela família. Mas de qual família nós estamos falando? Nós estamos falando da família que tem um homem, uma mulher e que gera filhos. O restante não é família. Tá? Então esse discurso voltou com muita força. Não por acaso o governo quer criar o Ministério da Família. Eles são mais volumosos, tá? Ocorrem, digamos assim, a todo momento, de todo jeito, mas desprovido de conteúdo. Eles são rasos. E debate raso é típico de polarização. Por quê? Porque na polarização você investe muito mais no embate e menos no aprofundamento do debate. Na polarização, a ideia é sempre você derrotar o outro e não construir uma alternativa junto. Era muito mais contra a ideia comunista, típico 64, né? Ou seja, uma ameaça para o país, do que o embate entre capitalismo e socialismo, como agora aparece. Eu acho que esse é um momento muito mais forte. O embate hoje não é entre capitalismo e socialismo. Ele é muito mais entre um Estado menor, mais enxuto, mais desregulamentado, com a presença mais forte do mercado, tá? E do outro lado não é o comunismo, o capitalismo, né? Obviamente que se usa isso para dar tintas mais fortes. Do outro lado é um Estado menos provedor, menos social. O debate está tão desqualificado que vira um risco para a própria mídia, por mais isenta que ela seja, né? O que alguns jornalistas da Folha e do Estado estão sofrendo de perseguição até hoje, porque simplesmente repercutiram fatos, é uma coisa impressionante. Tá? Você pega aí não só a Patrícia, que fez a reportagem do WhatsApp, mas outros colunistas da Folha estão sob ataque a todo momento, né? Do Estado, o próprio Ricardo, a mesma coisa.
Então eu acho que tem um problema. Eu não vi problema na cobertura da grande mídia, não é? E a gente precisa parar um pouco com essa história que a mídia não tem posição. As mídias americanas assumem posição, defendem candidatos, como o Estadão defendeu a candidatura Serra em 2010, não é? Fez até editorial apoiando o Serra, não é? Agora a cobertura corre à margem disso, tá? Então eu acho, e no Brasil tem tanta regulamentação em relação a isso, que é difícil a mídia, digamos assim, de maneira reiterada, ela tomar uma posição mais objetiva para beneficiar alguém. Óbvio, você tem situações como a da Record, que foi claramente, digamos assim, uma tomada de decisão, mas bem na reta final da campanha. Que a Justiça Eleitoral poderia ter feito alguma coisa, e acabou não fazendo também. Tá? Mas eu acho que, via de regra, o saldo para a mídia é positivo. Eu temo muito mais um florescimento desses grupos que saíram do armário, né? Grupos que não gostam, digamos assim, de notícias que são contra eles, ou que, de certa forma, não prezam muito o direito de minorias. Eu tenho mais a ação desses grupos do que o comportamento da mídia. Tá? E note bem, tanto a esquerda quanto a direita. Basta lembrar também que a própria Globo ficou sitiada pela esquerda várias vezes de 2013 para cá, né? Agora é a direita que está fazendo isso. E está sitiando vários meios de comunicação e, inclusive, dizendo que é em defesa da liberdade, não é? O que é mais curioso, inclusive.